foi chegando devagar, veio já tirando todo o ar, desmistificando tudo que o povo insiste em falar. E a sua roupa ela escolheu, não pediu pra você nem pra eu, porque ela entendeu que ela mesma manda nesse corpo que é seu. E logo de início eu quero falar do respeito. Essa mina do seu lado é mais que bunda e peito. Fugir desse assunto, meu mano, é uma vergonha. Ou cê tá achando que nasceu de uma cegonha? Fica bem aqui que eu vou te falar. Frida já se foi, mas pediu pra representar. E só pra constar, na minha rima vou lembrar. Você é linda do seu jeito até quando acaba de acordar. Muito bem. Boa tarde, mulherada linda do meu coração. Tudo bem? Boa tarde. Com vocês? Seguinte, hoje estamos iniciando aí uma série no canal, onde vamos falar sobre as mulheres dentro da quiropraxia. Tema recorrente aí no mês de junho e julho, devido a algumas polêmicas, mas polêmicas boas, que trouxe à tona o assunto. E aqui não poderia deixar de faltar. Então hoje vamos começar principalmente os temas com Juliana Piva. Muito obrigado, Ju, por estar aqui mais uma vez. Imagina, um prazer, uma honra. Também já está sócia da casa. Sabrina Preto também, mais sócia do que nunca, porque ela foi a estreante deste canal, deste podcast, o episódio mais escutado e mais visto. Obrigada. Eu vou me achar aqui. E ela tava assim, é porque foi o primeiro. Não, Flor, você tem tipo 3 vezes mérito mais do que qualquer um aí. Nossa. Tá de parabéns. Obrigada. Foi uma honra iniciar esse projeto. Boa. E a gente, vários momentos das nossas vidas a gente esteve juntos. Então vai ter coisa pra gente falar. E Natália Ventura. Verdade. Certo? Natália, muito prazer. Pela primeira prazer é meu. Primeira vez estando aqui no Papo Pontual Podcast. Muito feliz, muito feliz. Mas a Natália é legal porque ela é uma recém-formada, então ela já vai ter... ela pode pegar um monte de coisa para ela aí já hoje, de experiência. Com certeza, nossa. Vou acrescentar bastante. Também, mas é uma mulher que está muito inteirada nas redes sociais, né? Principalmente com outras mulheres, né? Eu acho que você fica de espelho aí para várias outras mulheres, então é muito legal ter você aqui. Obrigado. Obrigada eu, que honra. Também. Então acho que assim, hoje, o legal a gente começar a conversar sobre uma coisa dentro do mundo da quiropraxia, que é o ajuste, né? Que não é só mulheres que ouvem isso. Os homens também, mas principalmente vocês. Então eu quero entender, porque assim, todo mundo que estudou quiropraxia, que se formou em quiropraxia, sabe que não necessita força, né? Você necessita técnica. Então aí já responde um monte de coisa. Mas eu quero entender principalmente casos específicos de machismo nesse sentido, ou de um próprio preconceito de outras mulheres, de um paciente que é leigo, também a gente tem que ter esse pequeno perdão em cima deles, né? Sim. Mas eu quero saber de vocês. Quem quer começar aí? Bom, eu posso começar. Bora lá. Bom, eu sou recém-formada, né? Então eu não tive ainda muitas experiências no meio clínico. Mas eu acho que já passei umas poucas e boas, assim, porque eu sou baixinha e eu já atendi muitos pacientes, homens grandes, né, bem grandões, assim, e já passei por situações de eu buscá-lo na recepção, o cara olhar para mim, me medir e começar a rir. E eu fiquei até um pouco sem graça, falei, ri junto, né, a gente dá aquela descontraída. E eu falei, né, por que você tá rindo e tal? Ele, você que vai me atender? Desse tamanhico? Eu falei, sim, eu que vou te atender. Nossa, mas você vai aguentar? Né? Porque tem que ter força, porque assim, o cara tinha 130 quilos e alto, sabe? Eu falei, bom, eu vou te mostrar no meio da consulta que não é força, é técnica, é conhecimento.
Então, foi que até durante lá na consulta, no momento dos ajustes, ele tirava um sarro, ele dava risada, mas ele viu que eu consegui fazer. Ele viu que o que eu falei estava certo, né? Que é técnica. Então, foi uma situação um pouco desagradável e não foi só essa situação, né? Diversas vezes a pessoa... Acho que as pessoas leigas, elas estão acostumadas, assim, elas pensam que quiropraxia também tem aquele lance oriental. Então, chega na clínica e pensa que vai ser um japa gigante que vai atender, sabe? E aí fica surpreso que é uma menina novinha e baixinha que vai ter que fazer aquela situação. É um estereótipo que eu não sei de onde surgiu, né? Que eles são cegos, velhos e orientais. Eles acham que esse estereótipo é o quiroprata perfeito. Exatamente. É o mestre Sim, Miyagi. nossa. Fala, não é o mestre Miyagi que vai te atender. Exatamente. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Mas existe... Pode falar. Existe uma fórmula correta de se lidar com isso? Por exemplo, a Natália comentou aqui que, tipo, o cara fala algo do gênero, aí ela deu uma risada para acompanhar. Fala assim, eu vou te explicar, né? Qual que seria a melhor forma? É de cada um para cada um? Porque também existe a possibilidade de você olhar e falar, sim, sou eu. Qual o problema? E querer, tipo, cortar pela raiz, né? O que é melhor? Não sei. Eu acho, né? Acho que a gente até falou disso no podcast que a gente gravou, que é muito pessoal. Porque às vezes você vai estar num dia bom e num momento bom também, aí você vai dar risada, vai falar, pô, eu mesma que vou te atender, vamos lá. E vai ter dia que você ouviu isso pela 100ª vez. E aí você já não tá muito com a paciência, sabe? E aí acontece de você simplesmente meio que não ser obrigada, sabe? Exato. Não vou ser obrigada. Eu acho que não tem fórmula, mas eu acredito muito no autorrespeito. Você respeitar o que você, né, que você precisa se impor ou não naquele momento, né? Com certeza. Eu acho que a gente não é obrigada a ter uma postura de sempre aceitar tudo, sabe? Então, já teve outras situações que eu já fui um pouco mais séria. Então, coloquei um pouco ali de seriedade e tentei cortar um pouco, sabe? Porque às vezes o cara vai ficar ressaltando isso em toda a consulta, mostrando um pouco que você não é capaz, sabe? Então, também tem vezes da pessoa comparar o seu ajuste, já passou com um quiropraxista homem e te compara, né? Então, isso é aquilo que você tem que engolir seco e, às vezes, se você não quiser ficar com gracinha, você corta aquilo e não dá atenção, entendeu? Ô Ju, quando você chegou nos seus primeiros contratos de futebol americano, rolou tipo, que é essa mulher ou não? São pessoas que já estão acostumadas, o atleta ele já está acostumado e já entende. Tem diferença em cima disso? Então, não, é a mesma coisa, na verdade. Foi bem interessante que eu soube há pouco tempo, quando eu comecei com o futebol americano, eu comecei na praia com o Paulo, né? Que foi um amigo dele, na verdade, que tinha contato com o time, jogava no time e convidou a gente. E no início, as pessoas achavam que eu era assistente do Paulo. Eu não sei dizer o porquê, mas eles achavam que eu era assistente do Paulo. E aí, conforme foi passando o tempo, o Paulo acabou saindo porque ele começou a fazer uma especialização e de anatomia, não lembro qual das especializações ele fez, e acabou ficando eu. E a primeira vez que eu fui sozinha, eu vi que eles ficavam meio assim, mas eles já me conheciam, passaram normalmente, depois engatou. Mas aí depois eu descobri isso. Eles falaram assim, no início a gente achava até que você era uma assistente dele. Eu falei, gente, não sei por qual motivo vocês criam essas coisas, mas ok. Lógico que eu no início, eu não sei se isso acho que isso não existe mais, mas as primeiras turmas, eu não sei se tanto mulher quanto homem sofreram muito, porque tinha muito quiro e muitas pessoas que viravam e falavam assim, mas eu sou muito duro, ninguém consegue me ajustar, só o Jason consegue me ajustar. Eu adoro o Jason, mas assim, muita gente já ouviu isso. Só o Jason consegue me ajustar. Eu tinha um ódio disso, eu falava, cara, eu fui aluna do Jason, eu consigo te ajustar. E acho que a gente cria tanto esse negócio, e eu acho que aí a gente realmente consegue ajustar a pessoa, porque eu acho que a gente bota toda a nossa força, não força física, mas toda a nossa força interior para conseguir ajustar o cara, para quebrar aquela crença do cara que só o Jason consegue atender ele.
que eu conseguia atender todos que chegavam para mim, e muito quiro também. É porque só o Jason consegue, porque minha dorsal é muito presa, não sei o que, não sei o que lá. Eu tinha uma raiva disso absurda. E aí eu consegui ajustar. Falei, tá vendo? Não é só o Jason que consegue te ajustar, outras pessoas também conseguem te ajustar. É técnica. Realmente, você tem uma dorsal mais presa? Tem. Mas, cara, isso todo mundo vai conseguir ajustar. Isso tinha muito no passado. Como o Jason acho que não tá mais aqui, eu acho que isso acabou um pouco. As pessoas agora que se formam não tem esse negócio de ter que quebrar a crença nos outros, que só o Jason consegue ajustar. Mas a galera da antiga, todo mundo ouvia isso. É desesperador. Mas acho que quando você tá numa clínica com mais de 1 quilo, isso já rola, entendeu? Ou quando você substitui, né, o cara, e o cara olha e fala assim, porra, não é o Francisco, nossa, não é a Sabrina, nossa, não é não sei quem. Você fala assim, E eu aqui trabalho com homem, hoje trabalho com homem, né? E quando a pessoa liga e a pessoa fala, a minha secretária já é totalmente treinada, né? E isso não foi eu que treinei, foi da própria secretária. Quando a pessoa liga e fala, não, pô, mas uma mulher, não vai ter jeito. Eu falei, olha só, ela vira e fala, ela corta a pessoa e fala assim, olha só, você quer mão pesada? Mão pesada é a Juliana, o Leonardo não tem mão pesada, o Leonardo vai matar eu que eu vou falar isso aqui. Os meninos aqui não tem mão pesada, você quer mão pesada é a Juliana que tem mão pesada. E aí acabam vindo comigo por causa dela já, ela já quebra ali qualquer estimativa da pessoa que não, só homem vai conseguir, não, isso não foi eu que treinei, é dela mesmo. Então, mas eu acho que, cara, infelizmente, eu acho que todo mundo, assim, o mundo ele foi criado de uma forma machista e acho que aos poucos a gente vai quebrando isso. E a mulher vai ganhando espaço e, querendo ou não, a gente tem que provar, em todo lugar que a gente entra, a gente tem que provar que a gente é boa, tanto quanto um homem, que não existe essa questão de gênero, de sexo, que todo mundo, se você estuda para aquilo, se você treina aquilo, você é capaz de fazer aquilo. Não importa se é homem, se é mulher, o que é, se é baixinha, se é alta, dá para fazer. Com relação ao futebol americano, eu mudei a técnica. Eu mudei um pouco a técnica porque não dá realmente. Os homens são muito grandes e quando você bota o cara de lado na maca, o cara fica aqui, né, para você. Você não tem como fazer. Passei por isso. Você muda um pouco o posicionamento, mas você ajusta. E eles veem que você é uma boa profissional, que você está ali realmente para trabalhar, que você é séria, você é ética, você tem... Eu falo muito isso, né? É a postura que a gente se apresenta. A postura que a gente se apresenta, a gente vai ser tratada assim. E o que as meninas falaram é verdade. Tem pacientes que chegam no consultório, mas é você que vai atender, eu prefiro um homem e tal. Tem dias que a gente vai dar risada e vai contar piada e tudo mais. Tem dias que a gente fala, cara, sou eu, e é isso, quer remarcar? E eu sou a grossa da clínica, né? Todo mundo fala isso, eu sou a grossa da clínica. Fala, você vai remarcar? Quer remarcar? Remarca, cara. Vem depois pro Léo, tá aqui daqui meia hora. Você quer voltar com ele? Então isso vai muito também do dia que a gente vai estar, o dia que a pessoa vai estar, se você vai ver malícia ou não. Eu acho que tudo depende da forma que é falada. A maior agressão é a verbal, né? É mais que a física, é a verbal, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. Dentro quando você se formou, Ju, porque a gente está falando aí de 3 gerações diferentes, você como recém-formada, tipo, levou tempo para criar essa casca que, tipo, infelizmente vocês têm que criar, porque senão não trabalha, né? Mas foi algo muito difícil para você? Então, no meio da faculdade eu fiz o curso de massoterapia, né? Então eu já atendia como massoterapeuta e já tinha sofrido algumas coisas como massoterapeuta. Então eu já estava criando uma massa ali como massoterapeuta, porque o massoterapeuta ainda sofre muito mais, né? Então, por questões de assédio, eu digo assim. Porque o massoterapeuta, às vezes, quando ligam lá, não querem uma massoterapeuta, a gente sabe disso. Então, eu já tinha meio que uma casca. Triste. Quando eu me formei, eu ainda estava entendendo muito o que era a profissão, o que era ser quiropraxista e tudo mais. Então, eu acho que, aos poucos, eu já tinha um pouco da casca e fui criando mais depois, com a malícia do... Eu acho que a gente vai também crescendo. Eu me formei nova, né? Eu fui na faculdade com 17 anos, então eu ainda estava em toda a transição de tentar me entender como pessoa, se era realmente aquilo e tudo mais. Então, eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ter mais sabedoria de como lidar com as coisas, né? No início é tudo muito novo e a gente também se forma muito deslumbrado, né? A gente se forma, vai ser tudo maravilhoso, eu vou abrir minha clínica na segunda-feira, vai ter uma fila de pacientes para me esperar.
E agenda lotada, e o mundo é lindo. E não é a realidade, não é vida doriana, né? É a real. De repente É a alguém vai lá e dá realidade. descarga. Exatamente. Então, mas eu já tinha uma casca um pouco da massoterapia. Então, quando veio a Quiro, já foi. E eu também, né? Eu falo isso. Eu sempre fui muito criticada e sempre tomei muitas críticas em relação que eu tenho uma cara mais fechada, eu sempre fui muito tímida, sempre fui muito mais fechada. Então, eu sempre recebia críticas com isso. E hoje eu acho ótimo ter essa cara fechada, porque eu recebo os poucos assédios que eu recebi, eu já consegui parar aqui na cara. Minha cara já fala tudo, a pessoa já muda o assunto. Então eu falo isso. Hoje eu dou graças a Deus de ter uma cara fechada. Não de quem tem uma cara não fechada sofra mais. Mas eu acho que isso me serviu de escudo, isso me ajuda Com certeza. quando eu preciso lidar com as coisas. Mas, tipo, a bad trip ao mesmo tempo, né? Porque, tipo, você tem que se moldar pra você estar no meio da sociedade, né? Você aceita, né? É uma... Sim, pra você se proteger, né? Tipo... Não, e quando eu entrei para a associação foi muito pior, né? Porque ali foi algo... Ali foi louco. Ali eu tive que emagrecer. Mas eu aí tinha que acertar o cabelo. Ali foi algo muito surreal. Por isso que eu brinco. Sério? Aquele filme Miss Simpatia, que eu fui trancada e tal, é literalmente aquilo, cara, que aconteceu. É muito... E nada é falado diretamente, entendeu? Ninguém nunca chegou pra mim e falou assim, cara, eu quero que você vista tal roupa, que você corte o cabelo, que você faça isso, aquilo. Não. Mas a pressão que você tá em volta, você fala, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e eu preciso me moldar de tal e tal forma. E aí você vai se moldando. Nossa, quando eu ouvi essa história... O mais louco é o seguinte, quando você se molda total, e é claro que eu gostei das transformações que aconteceram, eu achei que eu fiquei muito melhor depois das transformações, mas depois você se transforma, muitas pessoas viraram pra mim e falaram assim, cara, realmente agora era isso que eu tinha que fazer? Agora sim. Que absurdo. Loucura, gente. Não acredito, gente. Eu não acredito que era só eu passar por uma Miss Simpatia. Eu não ia ter passado metade dos BO que eu passei. Simpatia. Gente. No caso da Sabrina, eu acho que, tipo, ela se formou e foi jogada aos leões, né? Porque foi direto para uma outra terra. Uma terra que, sei lá, eu acho que o peruano, eu senti, mas quem sou eu também para sentir, mas que é um povo bem machista mesmo, tá muito mais inserido na cultura deles do que... A nossa já é bizarra, mas a deles eu acho que é, tipo, maior ainda. Como é que foi esse... Foi treta. Eu vou emendar uma outra coisa que pegando um pouco o fio da meada da Ju, quando eu tava para me formar ainda, eu meio que fiz uns estágios lá com os times de rugby, e eu lembro que eu me espelhava muito na Juliana Piva. Eu falava, não, se ela pode, eu também posso, meu amor. Se ela fez, eu vou fazer também. E aí, eu passei uma experiência num campeonato, era um campeonato paulista, eu acho, e tinha um jogador lá que o nome dele era Vermelho. Eu nunca vou esquecer disso. O motivo é que ele fez, sei lá, 7 pessoas num jogo sangrar lá, só por ele ter passado pelas pessoas. Ele passou pelas pessoas, as pessoas se quebraram. Enfim. E aí, eu lembro que juntou uma galera pra ver a cena. Euzinha, com meu 1,60 de altura, peso pena, ajustando o Vermelho, que tinha 2 de altura, 2 e pouco ainda, 100 e não sei quantos quilos. Quando ele ficava de lado, igual a Ju falou, ele batia aqui. Só que assim, tinha plateia, né? Eu falei, eu não sei como, mas eu vou ajustar esse homem. Eu inventei uma técnica na hora, eu escalei aquele homem, mas a gente entrou tudo certinho. Eu sei que quando terminou, eu suava em bicas. Falei, meu Deus do céu. Mas depois disso eu falei, amado, não vai ter um que vai passar por mim e falar assim, ai, mas eu sou muito duro, só o Jason consegue. Ou, ai, eu sou muito grande. Eu falo, você não sabe o que eu passei. E recém-formada, né? Passar por isso ali, perto de se formar praticamente, foi assim, ó, filha, depois dessa... E dá uma mega experiência pra você. Nossa, demais. Eu falo isso, eu falo, cara, hoje não tem quem deite na maca, eu falo, cara, eu não consigo ajustar. E eu brinco ainda, eu falo, eu tenho dificuldade com bailarina, né? Que você roda e não chega no negócio.
Mas assim, esse negócio de tamanho e é magro, muito magro. Cara, o esporte, principalmente o rugby e o futebol americano, ele te dá uma base que, cara, você ganha muita mão. Eu tenho muita gratidão por isso, por causa disso, que eu ganhei muita mão. Hoje eu tenho segurança total do ajuste. Eu falo isso que eu ter passado esse período lá no rugby. Hoje em dia, mais difícil para mim é ajustar gente muito magrinha. E quando os pacientes falam disso, de ser grande, eu sei que eu falo, olha, só me ajuda, porque tem a gravidade ali, meu filho, você é enorme, é só pimba, pronto, já foi, não tem cara. É menos esforço para mim. Eu não sei se você, mas assim, os grandes que eu atendo é muito mais fácil do que os magros. Sim, eu concordo. Né? Eu concordo. O ajuste vai muito mais simples, é tão mais sutil. Eu também. Mas esse é um preconceito até da cabeça do Quiro, né? Porque o cara sai da faculdade, ele vê a pessoa na recepção, ele fala assim, nossa, esse ajuste vai encaixar gostoso. É verdade. Você já olha pra pessoa. E tem uns que você olha e fala assim, tô fudido. Que fala assim, como que eu vou ajustar esse cara? E aí você começa a entender que isso cai por terra, né? Isso cai por terra. Nossa, total. Sim, é muito relativo. Deixa eu voltar lá na pergunta, eu achei que eu viajei um pouquinho, mas uma experiência que eu passei lá, e eu acho que aí a gente não vai entrar mais no quesito, como é que fala? De ajuste em si, mas da vivência de ser mulher e estar lá. Acho que poucas pessoas sabem dos detalhes da história, mas eu basicamente teve o meu segundo emprego, né? Eu só consegui esse emprego porque eu precisei, tá? Eu precisei da ajuda de homens e tinham que ser homens. O Chico foi essa pessoa, tinha um supervisor lá que era amigo do Chico, que precisou do Chico estar ali falando, não, ela consegue, ela é boa, vai. Porque por si, na minha capacidade, eu não entraria naquele emprego. Porque enfim, a marca e o peruano estava acostumado com aquela imagem de que mulher não funciona para trabalhar. E como eles sabem isso? Porque uma ou duas trabalharam e não funcionou. E passaram-se, sei lá, 79 homens que fizeram merda e 2 mulheres. Não deu certo, então mulher não pode mais. Mulher peruana não aguenta. E sabe o que eu ouvia? Eu ouvia nesse caso, eles falam, sabe o que eles falavam? Francisco. Nossa, me dá até um nervoso. Francisco, assim, eu não tô falando da capacidade delas. É que assim, o povo peruano, eles não gostam de mulher. Não. Então, assim, se eles não gostam, se eles querem... Eu falo assim, então, meu querido, então o que você falou primeiro já caiu também. Porque a capacidade dela conta. E aí, enfim, a primeira parte para eu conseguir o emprego foi isso. Eu precisei de homens falarem por mim, pela minha capacidade. Porque a minha voz e a minha prática, o meu ajuste não era suficiente para eu ser ou não ser contratado. E aí, durante esse processo aí de contratação, de ser, né, do Chico convencê-los de que uma mulher podia sim trabalhar, porque foi isso que aconteceu. O cara me ligou um dia e eu estava em outro emprego, então, né, eu tinha que ter um limite para eu poder mudar e tal. Ele me ligou e falou assim, é o seguinte, você consegue vir amanhã para não sei que cidade fazer uma semana de teste aí? Aí eu já fiquei nervosa, eu falei, meu Deus do céu, vou ter que dar um jeito de ir, porque já tá tão difícil conseguir, né? Vou ter que dar um jeito. Eu causei na vida da outra empresa, causei na vida até da minha mãe que tava no Brasil, que eu tinha que ir, porque era a minha única oportunidade. Ele falou pra mim no telefone, se você não vier, é entre você e um cara. Se você não vier, é como se eu tivesse perdido de WO. O emprego vai ficar pro cara. Eu falei, não, porque eu tenho que ir. No final das contas, eu não consegui ir. E aí ele falou, olha, mais pra frente vai abrir uma outra cidade disponível e aí a gente vê se te encaixa lá. Beleza, eu fiquei triste, fiquei mal, porque eu queria, né, ter participado pelo menos para ter concorrido à vaga. Guardem essa informação. Quando deu tudo certo, vamos para a cidade, não sei o que lá. Ele falou, olha, a gente vai ficar uma semana lá na primeira cidade para você treinar. Eu falei, beleza. A cidade da qual eu perdi porque eu não fui no treinamento. Vocês lembram, né? Que eu não fui, tá? Eu cheguei lá, o rapaz estava começando a atender. E aí eu descobri que ele também não foi no treinamento. Ele não participou. Ele não fez a semana de treinamento, que era como se fosse o processo seletivo. Ele não fez tanto quanto eu. E mesmo assim ele ficou com o emprego.
com a vaga, né, da cidade. Achei ótimo que a cidade era uma merda, mas enfim. Aí eu cheguei lá e eu falei, pera, tudo bem, ele tá começando a atender, mas ele não sabe nem os procedimentos da empresa, ele não sabe nem os protocolos. Tá muito estranho. E aí eu descobri que ele tava começando naquele dia. No mesmo dia que eu tinha ido pra treinar, ele tinha ido pra começar. Não satisfeito, lógico. Aí ele tinha uma palestra pra dar. O cara não sabia falar. Gente, tem um periquito aqui, tá atrapalhando? Bora. O cara não sabia falar um A em espanhol. Um A. Ele deu uma palestra tão ridícula. Tão ridícula. Foi vergonhoso. Ele ia dando a palestra e eu tava assistindo, né? Era numa escola. Eu fui me encolhendo no canto. Eu falei, não pode ser. Não pode ser verdade. Que eu perdi para uma pessoa que tem uma capacidade inferior à minha. De verdade. Você perdeu pro preconceito, né? Não foi pro cara. Exato, tipo, ele ajustava mal, desculpa, mas era verdade, eu passei pelo ajuste dele, ele ajustava mal, ele falava mal, ele não sabia falar espanhol, ele não sabia os procedimentos da empresa, eu sabia tudo isso. Sem motivo algum, ele ficou com a vaga e eu não. Sem motivo algum, preconceito, né? E machismo, né? É só isso, não tinha outra explicação. Quando eu me dei conta, eu falei, mano, tô acreditando nisso. Mas aí também, quando minha cidade abriu, meus amores, nossa, cheguei arregaçando. Isso aí. Isso mesmo, nossa. Ô, Natália, quais são as dificuldades que você está tendo aí na transição de aluna para profissional? E meio que quais são... Você tem 2 mulheres aí ferradas, de boas, para você tirar Minhas dúvida. inspirações. Se você quiser perguntar para elas, elas estão aí. Olha, no começo, assim, logo quando eu comecei a trabalhar como quiro, eu tinha esse medo de ajustes, porque eu tinha acabado de sair do CIS, né? Então eu tinha medo de ajustar os grandões. Então é o que você falou, Chico, a gente olha na recepção e a gente já julga, né? Porque eu sou pequenininha, tenho 1,59, eu pensava, putz, eu não vou conseguir ajustar. Ferrou. Só que a gente não tem jeito, a gente aprende indo, né? Então eu tive essa sorte de ter pego pacientes bem grandes, né? Então eu consegui desenvolver nisso. Mas eu tenho, às vezes, aquelas inseguranças de diagnóstico, que a gente fica por estar recém-formada, aquele medo de, não sou tão preparada, sabe aqueles questionamentos que a gente fica por comparações que a gente tem no meio? Então, às vezes eu penso assim, putz, uma pessoa que se formou junto comigo já está muito mais completa do que eu. Mas eu acredito, porque assim, eu não fiz muitos cursos durante a faculdade, né? Eu não tive muitas oportunidades de fazer cursos durante a facul. Então, às vezes, rola essas comparações e essas inseguranças de sentir que você não é o suficiente, sabe? Mas eu sempre tento me inspirar em outras quiros e tentar tirar essa comparação toda que eu sinto. Acho que dá esse primeiro medo, né, de você ver, assim, outros colegas ali, né, tipo, estudando outras coisas, tipo, já entrando em clínica, já meio que uns atendendo por fora, né, aquelas coisas que a gente sempre vê. Então você fala assim, eu tô muito para trás, eu não vou conseguir atender. Mas isso é meio que... Eu passei por isso também, acho que todo mundo passa um pouco, né, que você sempre vê ali. Essa insegurança de ter acabado de se formar, né? Claro que a gente não pode se acomodar e tentar sempre se aprimorar, mas fica mais esse medo de você se sentir não muito preparado, sabe? Mas eu tenho uma dúvida no sentido de ir para fora, assim, ser um quiro lá fora. Eu tenho essa vontade, eu já tive essa vontade de ir pro Peru, assim, no futuro, e eu vejo o quanto a Sá acabou de falar dessas dificuldades que ela teve, e você acha que ainda continua isso, Sá? Essa dificuldade que a mulher vai sentir? Você acha que isso ainda prevalece? Eu acho que é uma premissa. Todo mundo que chega lá no Peru fala que província, que é o interior, é tipo, mulher não pode, mulher não vai, mulher não rola. E eu vi de perto que é por falta de oportunidade mesmo, e por falta de
de ter alguém lá que permita que as mulheres cheguem nesses lugares. Não é fácil, mas como não é fácil aqui também, sabe? Eu tive muito isso. As dificuldades que eu passei lá, além dessa, é uma dificuldade que muito provável poderia ter acontecido aqui no Brasil. As dificuldades que eu tive em relação a me impor e me colocar como responsável, como quiropraxista, como eu sei o que eu estou falando, eu sei qual é o seu prognóstico e tudo mais, eram dificuldades que eu já passava aqui, porque eu era recém-formada também. Então, Sabrina, acho que as dificuldades elas são parecidas, mas o grau é diferente, né? É um país mais conservador. A gente vive em São Paulo, na metrópole, aqui, sabe? É um negócio muito... Eu tinha piercing na época e as pessoas me olhavam assim, ó. Tipo, sabe? Nunca vi na vida. Sim. Então, os tempos mudam, né? Faz 4 anos já que eu voltei. Sim. Quem sabe as coisas melhoraram, mas eu falo que experiência fora, se você tem vontade, não passa vontade. Pela vivência, além de ser quiro, né? Acho que você estar em contato com outra cultura, estar sozinha, acho que é um negócio que pega mais, sabe? Você vai estar sozinha, você e só você mesmo. Como a gente está em 5 minutos, a reunião vai encerrar sozinha. Ah, tá. A gente precisa apagar o Zoom. E hoje, o sábado, ele vai render, porque vão ter outros episódios aí já. Então, assim, primeiro, antes de finalizar até, queria agradecer todo mundo. Primeiro, a gente pode ter outros momentos desse. A gente vai ter vários vídeos falando sobre temas semelhantes. Então, Natália, já queria te agradecer de você ter disponibilizado aí uma meia horinha do teu sábado para vir falar com a gente. Eu que agradeço. Espero que tenha tirado aí proveito das sábias palavras dessas 2 quiropraxistas. Com certeza, foi maravilhoso. Sou fã. Obrigada. Sabrina, saudades. É isso que eu tenho para te dizer. Obrigada, Chico, de novo. Cara, quando ela veio trabalhar comigo aqui em Jundiaí, rolou várias provações também por conta de paciente. Vai precisar fazer parte 2 sobre isso, né? E todos querem você de volta. Ninguém me quer mais. Reclamaram de mim, mas sentem minha falta. Esses dias passou uma paciente sua lá dela. E a Sabrina, cadê? Eu falei, a Flor, ela tá lá em São Paulo. É você então, né, que vai ajustar? Viu? Sentiu na pele? É isso que eu ouvia. Senti 1%. 1% eu senti. E já foi ruim. Tá vendo? Ju. Valeu, Chico. Imagina. Ju, a gente também você vai estar em outros temas aí bacanas pra gente conversar, mas obrigado por ter vindo aí falar um pouco da experiência. Obrigado. De nada, tamo junto. Quando precisar, só chamar. A Ju tá em vários projetinhos aí que vai rolar. Tá bom? Meninas, muito obrigado. Demais. Um beijo no coração de vocês. Obrigada, Chico. Um beijão. Obrigada. Tchau, gente. Até mais. Beijo, Tchau. Tchau, gente. Beijo, meninas.